Olá, estamos aqui no Viver Plenamente de hoje e hoje a gente vai falar sobre uma data que também contempla os homens. A gente tem o Dia das Mulheres e dia 15 de julho, então nós temos o Dia dos Homens. Para quem não sabe, essa data também foi constituída no sentido de lembrar sobre o papel masculino, sobre a gente trazer informações de quem é esse homem da atualidade, e para que a gente consiga falar sobre o homem, a gente tem que contemporaneizar um pouquinho também sobre a história da mulher, que vem de anos de submissão, que vem de anos de lutas por direitos igualitários e que nesse momento, por lei, consegue se igualar ao homem, talvez no mercado de trabalho e em outros quesitos da sociedade contemporânea. No entanto, algumas questões do papel masculino, elas acabaram sofrendo mudanças e tendo outro tipo de comportamento. Os homens de hoje em dia, então, passaram a ter comportamentos diferenciados e entender o que é o novo papel desse homem que está aqui. É uma tarefa bastante difícil. Para que a gente consiga entender um pouquinho melhor, hoje eu trouxe o Eduardo Pitan, que é psicólogo e professor da Brigada Militar, e tem um trabalho com famílias já de muitos anos. Então, ele vai falar um pouquinho, explicar para nós um pouquinho sobre o que é o papel do homem na contemporaneidade. Eduardo, quando o comportamento e o papel, né, das mulheres começou a mudar na nossa sociedade, por consequência, o papel dos homens também mudou. E a gente começou a ter uma transformação nesses papéis e nas relações familiares. Qual é a leitura e como é que você enxerga o papel desse novo homem nessa sociedade contemporânea que a gente tem neste momento? Bom, na verdade, ali eu acredito pela década de 50, 60, com a dificuldade econômica já, embora o país estivesse em crescimento, começa a haver a necessidade de sair daquele modelo em que no casamento o homem era o gestor da manutenção material, o provedor também. Provedor, e a mulher cuidava das crianças e educava as crianças. Aí a gente entra ali na década de 70, 80, quase sem modificações nesse papel. Mas na década de 80 e 90, com o achatamento salarial, com as dificuldades econômicas do país, inflação, a mulher ela não foi nem convocada. Ela foi forçada ao mercado de trabalho pela sobrevivência familiar. Na década de 80 nós tínhamos, né, um cenário de inflação, se a gente parar para pensar. Sim. Década de 60 veio de um período de ditadura e Sim. Década de 70 também uma revolução das mulheres querendo ir para o mercado de trabalho e se igualarem aos papéis dos homens. Se a gente parar para pensar essas 3 décadas citadas, bem interessante, né? Bem bom lembrar esse contexto. É importante lembrar porque a gente tem que se dar conta que as mudanças elas só acontecem quando há um entendimento de uma determinada classe ou tipo de sujeitos, né, buscando melhoria, como a mulher vem ao longo do tempo buscando direito ao voto, espaços iguais, mas ali não houve isso. Ali houve uma necessidade. E aí essa primeira necessidade impõe ao homem um sofrimento, porque ele é obrigado a admitir naquela concepção que eu não consigo manter mais a minha família e eu preciso que a minha companheira trabalhe. E isso, na época, não era uma coisa tão simples, porque havia uma divisão, vamos dizer assim, cultural. Eu consigo manter a minha mulher. Tu tem que trabalhar, né? Não é fácil, mas tem um olhar crítico do próprio homem. Então, a mulher vai ao mercado de trabalho e quando ela vai ao mercado de trabalho, nem o homem e a mulher sabem com quem deixar as crias. E a gente tem um outro fenômeno que não é objeto do nosso programa, né? Que é onde começa a questão sexo e afeto se despreender, e a gente tinha antes
já era esperado num casamento formal na década de 70 que a mulher fosse traída. Né? Ah, o cara vai para boate, o cara vão pescar, eles vão fazer isso. Isso era coisa comum, não era nem surpresa. Não se tinha, fui traída. Ah, fui traída, de novo. E aí, uma questão comum, as mulheres muitas vezes aceitavam aquilo naquela época. E esperavam, não é que esperassem de bom grado, mas sabiam que em algum momento aquilo podia acontecer. Poderia acontecer. Aí quando a mulher vai para o mercado de trabalho, num primeiro momento por necessidade e por luta de algumas também, consciência, né, por buscar o seu espaço, o homem se vê meio que ameaçado do seu espaço normal. E aí ele começa a ter uma relação diferente. E aí vem vindo, a gente já está hoje em 2021, e ainda não há uma definição do que é o certo, de qual o meu papel mesmo na masculinidade, nem na própria feminilidade tem um espaço certo. Está se construindo um novo papel, está se criando uma nova forma. Que é uma construção que nunca vai ser acabada. Mas o fato é que hoje os referenciais se perderam. Antigamente, lá na década de 50, 60, 70, 30, 40, o homem nascia e sabia, eu tenho que gerar uma profissão, eu tenho que estudar, eu tenho que ir a fundo para poder subsistir a minha família. Hoje o homem já não tem mais isso. Hoje o homem não tem muitos parâmetros. Então aí cria uma certa confusão na masculinidade e cria também uma certa confusão na feminilidade, porque nós ainda temos em 2021 homens que não querem que a sua esposa trabalhe e nós temos mulheres que não querem trabalhar e construir a carreira, e isso é uma decisão individual, a gente não pode ingerir e determinar a um sujeito que haja dessa ou daquela forma, mas depois a gente vai oportunamente falar, isso tem decorrências, né? Tanto para o homem quanto para a mulher. Com certeza, tem significados e tem consequências também no dia a dia, para o casal, não só para um, mas para os dois. Exatamente. E os estudiosos, então, contemporâneos trouxeram, né, que por um lado o homem é muito bom, que permite que as pessoas do sexo masculino se reinventem. Mas por outro lado, né, tem esse estereótipo ainda do que é o homem na sociedade. Como é que são esses estereótipos? Como é que isso está sendo visto nos dias atuais? Eu acho que dá para ver assim, ó. Quando a gente vai estudar pesquisas sobre o que os homens buscam nas mulheres e o que as mulheres buscam nos homens, a gente vê que tem uma mudança de estereótipo, mas o esperado ainda é o mesmo. Não mudou nada. Antropológico, talvez. Exatamente. Né? Se a gente parar para pensar, é um significado antropológico. É muito pouco 40, 50 anos. Então a gente vai ver assim, ó, o que a mulher espera no homem? Que seja ambicioso, que provê recursos e gere proteção. Se você for olhar o trato com casais, você vai ver que a maior parte das separações, quando as mulheres vêm se queixar, elas vão dizer: meu marido é acomodado, meu companheiro não quer crescer. Viu? Está na mesma pesquisa lá de 30, 40, 50, 60. Não tem objetivo. Não tem objetivo, certo? É as mesmas coisas. Então, do homem ainda se espera que ele, no mínimo, ele tenha iniciativa para prover algo. Não precisa prover tudo mais, né? Porque ele tem a sua companheira para lhe ajudar a prover, o que lhe gera um certo alívio, né? Então, mas ainda existe uma cobrança muito grande. E o homem em relação à mulher, quando ele busca uma companheira, ele vai buscar apenas por um aspecto. Saúde, simbolizado por um binômio saúde e juventude. Então, o homem tem homens que procuram mulheres para se encostar, vamos dizer assim, né? Mas aí já está mais na ordem de uma deturpação do que uma ordem normal. Mas o normal é o homem ainda se sentir responsável pelo provento material, mesmo que ele não seja o provedor principal. Tanto que eu encontro em alguns pacientes, a gente vê isso, que às vezes a mulher, é bem comum já, né? Isso é uma coisa boa, a mulher ganhar mais que o homem. E tu vê como é difícil para o homem lidar com isso. Porque não é tanto a questão interna do casal, mas quando ele tem que levar esse discurso para os amigos, para a sociedade. E qual o sentimento que ele tem sobre ele mesmo? Frustração. Em geral é frustração. Por quê? Porque a mulher ganha mais. Então aí tu vê que tem uma questão cultural lá do machismo, cobra. Né? A sociedade cobra, né? Eu costumo dizer, esses dias eu estava comentando com um amigo, né? Eu disse, quando você andar por Novo Hamburgo, dê uma olhada nas ruas, veja que tem um aspecto interessante aí. Você vai ver mulheres caminhando na rua, aí o cara, ele brincou, homens também, sim, mas observe que tem uma minoria. O homem, desde que ele chega ali 18, 17, 18 anos, ele já começa, não, mas tem que ter um carro, tem que ter uma moto, tem que ter alguma coisa. A mulher, ninguém exige isso dela.
E essa exigência é uma exigência que tu pode ver, é do próprio contexto social. Um homem quando senta, as mulheres, por exemplo, quando sentam no bar, perguntam, e tu já casou? Tu tem filho? Tu é mãe? Essas são as cobranças, né? O homem e aí, tu tem emprego? Tu tem carro? Onde é que tu mora? Então, é uma cobrança ainda muito grande e que exige do homem, então, algo que muitas vezes vai definir o seu estereótipo, o seu papel. Ele precisa cuidar do seu projeto de vida, ele tem que ser um provedor, ele tem que dar conta. Então, esse é um complicador a esse processo da evolução da masculinidade. E até porque tem a diferença biológica também. A mulher geralmente é a pessoa que tem a questão da gestação, né? Ela que carrega o filho. Em algum momento ela vai ter que parar para gerar esse filho, para ter, né, essa criança, e vai ter um momento de licença maternidade também. Sim. Né? Querendo ou não, tem uma diferença antropológica. Com certeza. Na verdade, é biológica, né? Porque só que tu vê, hoje já tem mulheres que estão premidas tanto por isso. Eu francamente, pode ser que seja um machismo meu, né? Mas esses dias eu vi uma matéria de uma mulher, uma empresária norte-americana, que ela disse, meu filho nasceu, 7 dias depois eu estava no trabalho, né? Ela dizendo como algo positivo. E eu não vejo isso como positivo pensando no desenvolvimento da criança. Claro, do ponto de vista da carreira dela, é extremamente positivo. Conversando de colega para colega, que eu sou psicóloga também, né? A gente tem que pensar sempre que a criança precisa muito desse papel materno, de Da parar mãe e esse do tempo, né, materno inicial, nos dias iniciais, principalmente durante a licença maternidade, e também precisa da presença do homem como pai, né? O quanto isso é importante para um desenvolvimento seguro do indivíduo e constituição de personalidade. E muitas vezes as pessoas não se dão conta, né, de quanto o entendimento entre o casal é importante para esse desenvolvimento. Mas por isso que eu digo, Aline, que se de um lado o homem está no novo desenho do seu papel, a mulher está no novo desenho e também não compreendeu. A gente tem hoje homens e mulheres tentando buscar um novo espaço e, na verdade, ambos os sexos batendo cabeça, porque as exigências novas são muito grandes. Tu tem que ser, pelo lado da mulher, né? Tu tem que ser esposa, trabalhadora, administradora do lar. O homem precisa ser e às provedor, vezes administradora dos negócios também. Sim, óbvio, né? Dependendo do que ela faz, né? O homem, da mesma forma, administrador lá do seu negócio, da sua vida material, gerador de riqueza ali, ou daquilo que complementa a renda, né? Mas ele também tem que ser um esposo, tem que ser um pai perfeito. Quer dizer, não existe. Essas cobranças são cobranças que a gente nunca vai alcançar. A gente, às vezes, vai ser bom numa área, e aí vem, eu acho que é importante a dinâmica do casal. Quando eu compreendo, minha esposa, ela gera muita renda. Bom, então eu compenso mais na administração, e não importa se eu sou homem ou mulher. Ou o contrário. Então eu compenso. O casal precisa se equilibrar. E às vezes, tu quer ver, ao longo da vida, nas passagens de vida, vamos supor que num dado momento o homem ele está muito para fora, muito focado, trabalhando e tal. Ou a mulher, não importa, tá? Se aposentou, inverteu, inverte agora. Outra, é preciso ver, eu tenho cada vez visto mais isso no ambiente clínico, as mulheres, às vezes, ainda agora, muito ainda, abrindo mão do seu projeto de vida para que os seus esposos realizem um projeto de vida. Vamos tratar disto no próximo bloco. Vamos fazer um intervalinho, que isso aí dá muito pano para discussão. Excelentes colocações. E vamos, né, seguir em frente, logo em seguida, então, com o próximo bloco. Lourdes Aren, massoterapeuta. Massagens relaxantes, terapêuticas, modeladoras, drenagem linfática, drenagem pré- e pós-operatório e pedras quentes. Trabalhamos ainda com esfoliação corporal e facial, depilação feminina e cone chinês. Agende seu horário.
Na Agropecuária do Ézio, você encontra atendimento diferenciado e uma imensa variedade de rações para animais, medicamentos, acessórios e lindas mudas de temperos e plantas. De segunda a sábado, das 7 às 19h30, sem fechar ao meio-dia, e domingos, das 8 ao meio-dia. Agropecuária do Ézio, aqui tem muita opção para o seu pet. Olá, voltamos então com o segundo bloco do Viver Plenamente da noite de hoje, que está falando e está abordando sobre a temática do Dia do Homem e uma reflexão então acerca do papel do homem contemporâneo na sociedade com o convidado Eduardo Pitan, psicólogo. Então, Pitan, nós estamos falando a respeito, né, do papel do homem como provedor, enfim, daí a mulher chega na aposentadoria e nós paramos o primeiro bloco por ali. Uhum. Né? O que acontece com esse homem quando a mulher continua no mercado de trabalho e ele continua lá junto com a família, mas aposentado? Como é que fica essa divisão de papéis? Eu acho que aí vem a grande chave, que eu estava te referindo antes, dessas passagens de vida. A gente tem que entender que tem momentos da vida que a gente dá mais energia, tem momentos que a gente tira o pé e assim a gente vai indo, como casal inclusive. Então, no dado momento, por exemplo, se o homem se aposenta, ele pode volver o olhar para dentro de casa e deve fazer isso, no sentido da própria casa, da administração, das coisas, em criar uma estrutura para que a própria sua companheira tenha uma certa pacificação no próprio trabalho, que ela tenha mais calma, mais tranquilidade, para preparar depois a própria aposentadoria dela, se for o caso, né? E os dois terem uma vida mais tranquila. E aí, porque as pesquisas mostram que casais longevos, que ficam durante muito tempo junto, eles têm uma flexibilidade sempre nos papéis. Quando você tem uma rigidez, eu faço isso e eu faço aquilo, os casais não duram muito. Então é importante que homens e mulheres, dependendo do seu papel, vão entendendo. Esse é o momento agora de eu permitir com que o outro se projete, brilhe, estuda, invista, enfim, vá adiante. Agora é o meu momento. E às vezes essa rigidez não é só na questão da questão do provento, né? Mas na questão do comportamento, da questão de flexibilidade de regras. Sim. E do funcionamento familiar. Sim, em si. É justamente disso que eu estou falando. A questão dos proventos, da questão material, é uma questão que depende muitas vezes de sazonalidade. Às vezes tu pode ter um momento, por exemplo, que eu já acompanhei casais que a esposa, num dado momento, ofereceram um trabalho no exterior e o homem teve que abrir mão de tudo e ir atrás, sem nada, né? Sem problema nenhum. Ele teve um entendimento, bom, agora é o momento dela crescer e eu vou estar junto com ela, vou cuidar do nosso filho, das coisas, enfim, e ela vai crescer. Mas tem que estar muito claro isso no casal, porque se isso não estiver muito claro e muito bem entendido, às vezes pode ter um rompimento. Porque uma das coisas importantes que eu queria também abordar é que às vezes a gente não enxerga o sofrimento da masculinidade frente a esse novo quadro. Como é que a gente pode enxergar o sofrimento da masculinidade nesse quadro de hoje? Olha como é simples. Vamos pegar o número de suicídios, por exemplo. Aumentou não é só pelo significativamente. aumento. De cada 4 suicídios que a gente tem, 3 são de homens e 1 é de mulher. Então, quando a gente pega só esse dado isolado, a gente vê assim, ó, bom, tem alguma coisa que os homens não estão conseguindo resolver. E é grave, porque é tirar a própria vida, frustrado, é desesperança, enfim. Mas aí a gente pega um segundo dado. Vamos pegar uso abusivo de substância psicoativa, droga, álcool, enfim. Aí a gente vê que os homens perfazem desse cenário quase 70% dos usuários e dos dependentes. Aí tu vê assim, ó, quer dizer que eles se matam mais e estão muito mais dependentes, estão muito mais doentes, sim, para ver que existe no mundo masculino uma cobrança cultural muito maior de posição, de status, de bens, de coisas. Tanto que antigamente se dizia, né, para o cara, se falava muito na minha juventude, né, que para o cara ser considerado um homem, ele tinha que plantar uma árvore, escrever um livro e ser pai. Claro, era uma brincadeira, mas tinha algo, e não existia algo similar, não se dizia assim, para a mulher ser uma mulher tem que ter isso, isso e aquilo. Não se tinha.
Hoje já se tem uma outra cobrança sobre a própria mulher. Até tinha, mas era como dona de casa. Tinha que preparar bem a comida, tinha que dar conta dos filhos, tinha que cuidar bem do marido, não incomodar, né? Não leva preocupação para ele, porque ele já tem a preocupação, né, do trabalho, que vai chegar em casa cansado. Até tinha, mas era de outra forma, preparando ela para ser a dona de casa. Porque e aí, aí você vê que a mulher, quando ela chega ali em torno de 50 anos, que é um marco para a mulher, não só na passagem de vida, ela tem quase 40 e poucos por cento, quase 50% das mulheres vão para a depressão. O que significa? Que o fato dela ter ficado sem investir no projeto de vida é extremamente frustrante. Isso é uma análise direta, simples, não tem muito estudo para fazer, é uma coisa simples. E aí entra a questão do síndrome do ninho vazio também, né? Sim, porque ela foca nos filhos, né? Ela focou nos filhos, criou os filhos para o mundo, criou o filho para o mercado de trabalho e para a sociedade que está aí, proveu o marido, tá aí eu, o que eu sou? E os meus projetos, e a minha identidade. Sim. E aí isso se perde, e aí a mulher entra em depressão, que geralmente é o índice maior entre as mulheres que estão no espaço de dona de casa. Exatamente. E um outro aspecto que a gente vê do quanto o trabalho da mulher não foi valorizado nesse período, e ainda não é, se você parar para pensar, pelo menos eu vejo dessa forma, e aqui é a minha opinião. Pega, por exemplo, o magistério. Dar aula, professora, né? Era uma profissão até hoje considerada menos nobre. Tanto que hoje, quando se diz para alguém, mas tu ganha muito pouco, procura outra coisa. Agora você imagina, se todas as professoras e professores procurassem outra coisa, quem é que ia educar os nossos filhos? Daí iam ver que era importante. Mas por que isso é supletivo? Porque lá no início era uma das poucas funções que as mulheres faziam, dar aula. Então elas saíam de casa e dar aula era permitido. Porque era cuidar das crianças. Era uma extensão do cuidado do lar. E ainda hoje isso perpassa. Então eu acho que é um mercado que tu vê que tem uma participação bem pequena de homens, né? Ainda, né? Há um predomínio da feminilidade, mas na verdade demonstra o quanto ainda nós temos que lutar, evoluir, trabalhar para que esses direitos sejam mais iguais, para que as cobranças sejam mais serenas, porque por trás de todo esse sofrimento masculino e feminino tem uma sociedade econômica exploradora, né? A gente vê que hoje em dia eu me deprimo quando eu vejo uma propaganda, o cara dizendo, trabalha aqui, tal, salário de R$1.100, é um salário mínimo, né? Mas eu fico pensando, como é que alguém vai dar conta da sua dignidade, da sua família, da sua subsistência, com um salário mínimo que é praticado nesse país? Então, eu acho que é um assinte e dificulta o trabalho do estereótipo e as cobranças, sofrimento, tanto da masculinidade quanto da própria feminilidade. Porque é muito complicado. Hoje a gente tem aí vários tipos de auxílios no nosso país, implementado por vários governos, mantido, enfim. E que são esses auxílios? É como se estivesse nos mostrando que nós temos uma injustiça social muito grande. E na injustiça social e nessa distribuição de renda, tem um sofrimento tanto por parte da masculinidade quanto da feminilidade. É a família quem sofre. E a maior parte do público que acaba recebendo esses auxílios, predominantemente mulheres chefes do lar. Isso. Né? Acabam recebendo. O IBGE tem uma pesquisa agora atualizada do ano passado, se não me falha a memória, 2020, o ano passado. Aponta isso. Apontando que 43% dos lares no Brasil são geridos pela mulher e pelos seus filhos. Ou seja, a mulher é chefe de família sozinha, as famílias que chamam de mononuclear, né? Em 43% dos casos. Quer dizer, as famílias estão se separando por conta dessa complexidade, dessa modernidade ou dessa pós-modernidade, estão separando, tendo uma série de dificuldades, porque os papéis estão absolutamente indefinidos. E na indefinição ninguém sabe ao certo o que fazer, né? Então, ora tu tende a algo mais liberal, ora tu tende a algo mais tradicional, ninguém sabe onde buscar. E eu acho que isso também é uma das coisas para a gente ver, porque essas alterações trouxeram uma quebra nos papéis antigos, mas não mostraram o que é o novo. Belas reflexões.
já estamos ficando por aqui. Teria conversa aqui para mais um programa inteiro, né, para a gente contemporaneizar essa questão do homem, do papel do homem na sociedade e esse novo homem que a gente tem. Enfim, né, para a gente encerrar, então, o programa de hoje, Eduardo, agradeço imensamente pelo convite. Obrigado. Eu sabia que o tema aqui ia fluir de uma forma bacana para a gente provocar realmente essa reflexão acerca do homem atual. E para encerrar o programa de hoje, então, vamos deixar um pensamento. Um verdadeiro homem é aquele que sabe reconhecer e compartilhar os seus sentimentos, chorar, agradecer, amar, que não tem vergonha de demonstrar os seus sentimentos e que principalmente saibam respeitar o próximo. Feliz Dia do Homem!